Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nós discutimos estratégias de como aumentar o lucro no confinamento de 50% a 100%. Eu sou o Marcelo Souza e o tema de hoje vai ser o seguinte: será que os bois estão comendo bem no confinamento? Será que todos os animais do confinamento estão comendo a mesma dieta? Bem, eu tenho certeza que você já faz isso. Eu tenho certeza que você, que é técnico, que você que é gestor, que você é proprietário, está à frente de um confinamento comercial, já faz isso. Mas eu te convido a olhar um pouco mais de perto para esses pontos que nós vamos falar aqui hoje, para a gente poder checar se tem algum ponto que ainda é possível de ser melhorado. E quando eu falo em excelência, e esse é um ponto muito importante, muito interessante, uma palavra interessante, excelência. Quando nós buscamos a excelência, significa que nós já temos um processo, uma coisa sendo muito bem feita, uma ação sendo muito bem realizada, mas que ela pode ser melhor, que existe um espaço para melhor, existe um espaço para a busca da excelência. Então, a premissa de um confinamento é que todos os bois comam a mesma dieta, para que todos recebam uma quantidade ideal de nutrientes, tenham um ganho de peso bom ou até superior ao projetado e que a atividade no final seja lucrativa. O que eu vou dizer hoje aqui para você vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é a qualidade da sua mistura. Eu sei que muita coisa já é feita aí no seu confinamento, você que está aqui com a gente hoje, olhando para a qualidade da mistura. Você sabe que isso é importante, eu também sei. Mas vamos dar uma olhada, vamos pegar uma lupa, vamos dar uma olhada um pouco mais de perto em alguns pontos que eu posso mexer para melhorar a mistura da minha dieta, porque parece uma coisa muito simples. Você fala, Marcelo, mas você vai falar de mistura de dieta, você vai falar de consumo. Eu já sei que para o consumo tá bom, eu tenho que ter um balanceamento bem feito e a dieta muito bem misturada. Pois é, eu também sei. Mas quando eu entro lá no detalhe, eu esqueço um pouco, né? Eu deixo de pensar que tudo está muito bom e que está certo. Mudo a minha atitude mental para falar, bom, o que eu posso melhorar? Tá bom, mas pode ser melhor. E aí eu vou buscar alguns pontos dentro da minha qualidade de mistura. E eu tenho que levar em consideração também a sensibilidade dos animais, porque existem diferentes animais em cada bairro de confinamento com diferentes tipos de sensibilidade. E uma das partes que fica mais sensível, que se torna mais sensível pela própria mudança de ambiente, é o rumen. Nós vamos entrar um pouquinho mais no rumen hoje, no decorrer da nossa conversa aqui também. Então, muito bem-vindo, aperte os cintos e vamos embora. Bom, primeira coisa, eu não vou detalhar muito, eu não vou entrar muito no detalhe da importância de se ter uma boa pré-mistura dentro do confinamento, porque isso também é uma premissa básica. Eu sei que os ingredientes, que quando eu falo em pré-mistura, significa, eu uso esse termo até, eu trago esse termo comigo, pré-mistura, porque dentro das fábricas de produção de ração, são realizadas a pesagem dos ingredientes finos da dieta para se realizar uma pré-mistura desses ingredientes finos que vão ser diluídos com algum tipo de fubá ou algum farelo, para que depois, então, eles vão ser incorporados num misturador que normalmente é vertical, pode ser horizontal também, dentro de uma fábrica, e aí a homogeneização é muito bem realizada. E homogeneização é sinônimo de mistura. Então, quando eu falo em pré-mistura, e até disse que eu não ia focar, mas precisei explicar um pouco o termo, porque normalmente eu falo isso, eu trago esse termo comigo e alguns de vocês podem não entender. Mas quando eu falo em fazer uma pré-mistura, significa que eu tenho que pegar os ingredientes que são mais potentes da minha dieta, que têm mais poder de fogo, como, por exemplo, os promotores de crescimento, os aditivos. Um exemplo, uma inclusão um pouco maior, que ainda assim é uma inclusão mais baixa do que a maior parte dos outros ingredientes, por exemplo, é quando você usa uma gordura protegida. Eu sei que buscando a excelência em performance de um lote de animais que tem um bom potencial para ter ganho de peso, para me trazer lucro, eu posso usar até, por exemplo, 5% do nível de extrato etéreo vindo das fontes naturais do extrato etéreo de cada um dos ingredientes da minha dieta,
mas eu deveria usar até 2% de gordura protegida para botar um tanto de energia importante ali que não venha do amido, e isso contribui para o ambiente ruminal. Então, a gordura protegida também é um ponto importante que entra numa inclusão menor, como que, por exemplo, 150 gramas, 200 gramas, depende da sua dieta, foi só um exemplo isso. Mas, e quando eu pego uma monenzina, por exemplo, que é dosada em miligramas? Antes da monenzina, quando eu pego, por exemplo, um aditivo biorregulador, um adsorvente de micotoxina, que é dosado em gramas, 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas, já é muito menor que as 200 gramas da gordura. E quando eu pego a monenzina, que é miligramas, 1000 vezes menor. Olha a importância que tem se eu sei que aquele aditivo ele tem o efeito desejado de promover o crescimento. Essa palavra é até usada de uma forma talvez meio questionável, mas o que ele faz dentro do rumen é fazer uma seleção de bactérias, vamos dizer assim, mais eficientes, no caso dos promotores de crescimento, né? Além de outros efeitos, mas falando especificamente desse efeito, então, ele tem a capacidade de melhorar o aproveitamento da dieta, selecionando bactérias mais eficientes dentro do rumen, por exemplo, uma das ações. Então, essas moléculas que vão em menor inclusão dentro da minha dieta, elas são mais potentes, elas trazem mais tecnologia. Eu não falei aqui também, mas tem os óleos essenciais, por exemplo, que são uma coisa um pouco mais moderna, que vai entrar com tudo. Aí vocês se preparem, hein? Que óleo essencial tem muita coisa boa que a gente tem descoberto e vai entrar no futuro aí dentro do seu confinamento. Esse futuro não está longe. Bem, mas só para fechar essa parte da pré-mistura, sem dar muito foco, mas já te dando alguns pontos importantes para análise, para você olhar e falar o que eu estou fazendo hoje em relação à minha pré-mistura. Como eu tenho encarado isso dentro do confinamento. Existem teorias, eu não vou entrar nessas teorias, com certeza, talvez você tenha até uma assessoria que faça o balanceamento da sua dieta, eu estou aqui para te mostrar uma outra parte hoje, mas só uma dúvida, né? Só um questionamento, na verdade. Você consegue diluir na parte de 1 para 1 a soma dos ingredientes como ureia, núcleo, um adsorvente, uma gordura, por exemplo. A gordura às vezes não vai misturar bem, dependendo da forma que você usa, mas uma ureia, um núcleo, um adsorvente, um bioregulador, diluir a soma em quilos desses ingredientes com a mesma quantidade de um farelo, na tua logística, dentro dos vários lotes, das várias dietas, dos vários galpões de armazenagem, se você que está me ouvindo aqui é responsável ou um dos proprietários de um confinamento de larga escala, é possível na logística fazer isso? Quanto você teria que misturar isso? Você tem uma fábrica, não tem? Aqui eu não vou te dar uma fórmula pronta, eu vou te dar parâmetros para você analisar e ver o que é possível dentro da sua realidade. Se você é pequeno, às vezes isso também é possível de ser feito. E muito bom, porque a partir do momento que eu tenho certeza que eu fiz uma diluição boa desses ingredientes de baixa inclusão, eu quero crer que a maior parte dos animais vai consumir, se não todos, quiçá todos, a dose certa em miligramas de todos os aditivos. Passando então dessa parte da pré-mistura. Outros problemas que também são importantes, né, que também são um desafio, na verdade, que são relacionados à distribuição das dietas nos coxos, a distribuição do trato. Quantas vezes, qual é o meu sistema de distribuição? Isso impacta, lógico, no consumo dos animais, nessa oscilação de consumo. Você já tem feito a descarga controlada? Eu quero crer que sim, porque eu tenho que conhecer o que esses animais comem. E aí eu consigo detectar muito precocemente essas oscilações nesse consumo. A leitura de coxo também é um ponto muito importante, que também influencia, porque a partir do momento que eu simplesmente vou colocando comida e não sei muito bem a dinâmica de consumo desses animais durante o dia, o comportamento desses animais dentro das baias de confinamento, enfim, eu tenho que saber, eu tenho que distribuir bem a dieta e tenho que mensurar o que está sobrando em cada coxo. E existe um outro problema também que é corriqueiro, que acontece, que são as quebras de equipamento. E aí as quebras de equipamento, que influenciam, obviamente, na distribuição do trato
de um ou mais dias, eu tenho que ter sempre um plano de contingência, falando de uma forma um pouco mais para que a gente valorize até isso. Um plano de contingência significa que eu tenho que ter uma segunda opção. Tem que ter uma forma de fazer com que aquele trato continue. De preferência que não deixe de passar nenhum trato, nenhum dia. Quando você deixa de passar um trato um dia, você que está aí na frente do confinamento sabe qual é o impacto que isso tem lá no final, no consumo daquele animal, ou daquele lote de animais, ou até do confinamento inteiro. Bom, e dentro das situações que nós vamos falar aqui hoje, que são ideais de consumo, quando eu considero as reduções, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu tenho redução de consumo é que os bois não estão comendo o que deveriam comer. E aí eu posso ter um problema de mistura. Talvez seja o primeiro ponto que eu vou olhar, além da qualidade dos ingredientes, de cada um dos ingredientes da minha dieta, mas eu tenho que olhar um problema de mistura. Posso estar tendo um problema de mistura dentro do confinamento. E para olhar um problema de mistura, eu preciso conhecer alguns fatores de forma que eu saiba. Aliás, essa questão de o que colocar primeiro, o que colocar depois, o que considerar para se ter uma boa mistura varia um pouco. E eu vou até te dar uma questionada aí como você tem feito isso. Mas quando eu tenho um problema de mistura, isso me afeta os animais dentro da minha dieta de duas formas. A primeira, os animais que são dominantes, vamos imaginar então problemas diferentes, né? Porque se eu falo assim, tem um problema de mistura da dieta, isso significa que eu posso ter um erro grosseiro ou que eu posso ter um problema mais sutil de mistura. Num caso de um erro mais grosseiro, que eu consigo identificar visualmente, por exemplo, os ingredientes de forma separada, como o fubá, os animais vão selecionar. E essa é a base, é a origem de todo o problema, porque o animal ele seleciona. Ele só não seleciona se estiver bem misturado de uma forma que ele é incapaz de selecionar, mas ele seleciona. E quando os animais que são dominantes, eles selecionam, o que eles vão comer? Eles vão comer o que é mais palatável, como, por exemplo, o milho, o amido, porque na essência o milho tem um sabor doce, no fundo. E o açúcar, ele é tão fortemente palatável para os seres humanos, né? E para os animais também. Então, os animais mais dominantes, que chegam primeiro no coxo, que conseguem escolher, vão comer mais milho do que deveriam. Então, a ingestão de amido aumenta. Essa ingestão de amido dentro do rumen vai impactar de forma diferente na produção de ácidos, e esse animal tende a ir para uma situação de subacidose, ou até início de acidose clínica, como até não uma laminite severa, mas um início, né, porque a gente já sabe que o mecanismo é esse. E os animais que são submissos, que, por outro lado, chegam no coxo depois, esses animais eles vão comer uma dieta que é menos rica energeticamente, porque os que são dominantes consumiram mais amido, obviamente eles vão consumir menos amido. Bom, o fato é que nenhum desses animais vai ter o requerimento nutricional atendido, nem energia, nem fibra, nem proteína, enfim, dependendo do problema de mistura, é uma catástrofe, isso não dá certo. Mas vamos falar quando isso acontece de uma forma um pouco mais discreta. Quando esse requerimento não atingido, ele não é tão grosseiro assim, mas mesmo assim eu tenho oscilações de consumo dentro do confinamento. E aí eu te convido a olhar, você obviamente que já prima, já segue essa premissa básica, que é fazer uma boa mistura. Eu te convido a olhar para alguns pontos importantes e considerar alguns fatores, como, por exemplo, a densidade diferente dos ingredientes que estão compondo a dieta. Isso é uma coisa simples, é básica, é uma premissa, mas que você já deve estar fazendo, inclusive, né? Agora, e as cargas elétricas entre os diferentes componentes da dieta? Quando eu falo cargas elétricas, é polaridade mesmo, porque carga elétrica forte e oposta se atrai, positivo e negativo. E aí pode formar uma interação forte. E dependendo de como isso acontecer na dieta, vai cair no vagão e não vai homogeneizar bem com o restante da dieta. Então, é importante eu conhecer esse tipo de interação. Marcelo, mas eu preciso realmente
ir a fundo nisso, eu preciso saber isso toda vez que eu vou fazer uma mistura dentro do confinamento. Em geral, esse é o tipo de situação que é mais específica e provavelmente você vai procurar quando tem algum problema, quando eu tenho uma situação que eu preciso melhorar, que eu preciso corrigir, então eu devo olhar sim para as cargas elétricas, positiva e negativa dos diferentes ingredientes da dieta. Um outro ponto muito importante também é a diferença de poder higroscópico entre um componente e outro, e aí eu vou dar um exemplo bem simples, o núcleo. O núcleo que é farelado, que é um pó que é farelado, esse núcleo ele tem uma alta capacidade higroscópica, ou seja, quando um alimento úmido, como um volumoso, com alta umidade, entra em contato com o núcleo, eles formam uma ligação forte higroscópica, que provavelmente esse núcleo, uma boa parte desse núcleo não vai ser bem misturada, porque ele entrou em contato com uma fração úmida, uma diferença de potencial higroscópico. E aí eu te convido a olhar porque a gente falou anteriormente que é realmente a situação de diluição, de pré-diluição desse núcleo dentro da possibilidade aí do seu confinamento. Agora, se você está com um problema, você precisa olhar para essas coisas para lembrar que existe carga elétrica, que existe poder higroscópico, além de densidade, enfim, de tamanho de partícula, muito importante. As partículas menores tendem a descer, então normalmente elas vêm em cima na mistura. As premissas básicas eu tenho certeza que você já faz dentro do confinamento, que você já acompanha o confinamento que faz isso. Eu te convido a olhar para as coisas que são mais específicas quando existe um problema, porque você precisa reverter esse problema de ganho de peso. E uma mistura que não é suficientemente boa, ela leva a uma redução de consumo e leva a um problema de ganho de peso. E eu também convido você que está à frente de uma operação rentável, que já está difícil achar ponto de melhora para aumentar o ganho de peso médio ano após ano, para bater o seu recorde, você que é gestor, assessor, para bater o seu recorde de ganho de peso. Porque quando você começa a olhar num detalhe desse, pode fazer a diferença dentro do confinamento. E para saber se eu tenho um problema ou não, eu tenho que olhar a minha dieta, eu tenho que analisar a minha dieta e analisar de uma forma um pouco mais específica, não somente uma análise bromatológica convencional. Eu deveria olhar para essa dieta, por exemplo, e fazer dosagens dos promotores de crescimento. Se eu estou num confinamento de escala que já performa muito bem, eu preciso melhorar um pouco ainda essa performance, eu tenho que olhar no detalhe do detalhe. E aí sim eu te convido a fazer uma boa amostragem e dosar, por exemplo, a monenzina, a virginamicina da sua mistura. É possível fazer isso sim. Bom, e aí vem um outro ponto que também dificulta, que são os problemas de palatabilidade. Os problemas de palatabilidade, eles acontecem em vários momentos e por motivos diferentes. E a maior parte deles você já enfrentou. Por exemplo, uma fibra uma inclusão um pouco errada, por exemplo, um baixo teor de matéria seca, uma dieta que ficou lá no final com uma matéria seca muito alta, não muito baixa, muito alta. Uma dieta que ficou com uma matéria seca muito alta vai ter um consumo prejudicado. A gente gosta de trabalhar ali no limite, 65%, mesmo assim, né, de acordo com a característica do clima, da região que eu estou trabalhando, eu preciso mexer, isso não é uma nota de corte e nem uma orientação, porque tem uma variação de acordo com tudo que eu estou misturando e com a região que eu estou. Pode ser um lugar que seja muito seco, pode ser um lugar que seja muito úmido, enfim, varia um pouco. Mas o excesso de matéria seca ou de fibras indigeríveis, ela pode prejudicar o consumo da dieta, a palatabilidade da dieta. Um outro ponto importante que eu tenho que falar, quando eu tenho algum problema na silagem ou em qualquer outro ingrediente, a minha dieta está esquentando no coxo, essa dieta está esquentando rápido. Como é que é hoje aí no seu confinamento? Quantos graus a dieta ganha depois que você coloca ela no coxo até o horário imediatamente anterior ao próximo trato? E se eu estou remontando um pouquinho de trato durante o dia, eu vou fazer a leitura só no outro dia cedo, no final da tarde, qual a temperatura que eu tenho na superfície e no fundo do coxo? É uma mensuração fácil de ser feita, importante. Inclusive, há algum tempo atrás, eu tive acesso a um aditivo que ele tinha a capacidade de impedir que essa matéria-prima esquentasse no coxo. Mas, falando hoje em
qualidade de ingrediente, conservação de ingrediente e monitorando isso pela temperatura dessa dieta no coxo. Só um termômetro já me dá esse parâmetro. E eu tenho que ir lá medir e anotar. Só isso. Ir lá medir, anotar e analisar, né? O gestor gere, analisa dado. Alguém coleta o dado. O gestor analisa dado. Tem que analisar para saber como é que está evoluindo a temperatura da minha dieta durante o dia. Quando eu falo em silagem e alteração de palatabilidade, me vem na cabeça assim, a primeira coisa que me vem é contato com oxigênio depois de silo aberto. Não vamos falar em problema de fermentação, em problema de vedação. Eu quero crer que você já tem um bom processo de fazer silagem, com uma boa vedação. Vamos falar em silo aberto. Silo aberto, contato com oxigênio, silo longe do local onde você faz a mistura da dieta, confinamento rodando, tratando o dia inteiro, como diz a gíria lá, o pau torando, o negócio comendo e rápido e vai... E eu tenho que pegar essa silagem, tirar ela do silo e levar para um local mais próximo, onde eu faço a pré-mistura. E com isso, essa silagem que é removida entra em contato com o oxigênio imediatamente e tem uma explosão de crescimento de micro-organismo ali dentro. E um deles pode ser o Clostridium, que já poderia estar presente em maior quantidade ali por um erro de processo fermentativo, dependendo do número de horas que essa silagem fica em contato com o oxigênio. Quando eu penso em Clostridium, eu penso em cadaverina e putrescina, que são duas substâncias, como o próprio nome diz, que conferem um cheiro, gosto eu não sei porque eu nunca comi, né? Mas que confere um cheiro na silagem muito ruim, cadáver, né? Podre, e o animal refuga. Esse é um dos principais problemas que leva a uma baixa palatabilidade de uma silagem. E se você quiser saber mais sobre silagem, estudar isso a fundo, tem vários canais bem legais, Dr. Silage, por exemplo, que você vai lá e pode realmente ter muita informação sobre silagem. Mas esse manejo de silo depois de aberto, ou um problema de fermentação, pode levar a uma palatabilidade reduzida ou até impedir o consumo dessa silagem. Um outro ponto importante são os alimentos que estão contaminados com micotoxina. Experimentos detectaram que, quando você oferece uma ração que tem micotoxina e uma ração que não tem micotoxina, os animais rapidamente vão para a ração que não tem micotoxina. Então, fica comprovado que a presença de micotoxinas reduz o consumo animal. Dependendo do nível que eu tiver, eu vou ter cada dia esse animal consumindo uma quantidade diferente de micotoxina. E aí eu vou acabar tendo uma oscilação. Como é que eu neutralizo isso? Eu tenho que usar algum tipo de absorvente, um biorregulador, para poder impedir que essas micotoxinas sejam absorvidas, no caso, para dentro do organismo do animal. E, finalmente, os problemas no ambiente ruminal. Né? Problemas no ambiente ruminal também vão levar a uma redução de consumo. Esses animais vão deixar de comer porque... imagina, por exemplo, quando eu tenho uma situação de subacidose. Como um boi com subacidose se sente? Bem ou mal? Para ir lá de novo, para comer de novo, né? Tem uma coisa importante, que até voltando um pouco naquela parte da silagem. Se eu já faço tudo certo, se eu tenho um bom processo de compactação, se eu tenho um corte eficiente, uma compactação eficiente, uma vedação eficiente, que eu consigo chegar numa densidade ideal, que eu consigo rapidamente abaixar o pH daquela massa ensilada, e com isso, a qualidade o processo fermentativo dessa silagem vai acontecer de uma forma mais redonda, mais ideal, lá no final, a hora que eu abro o silo, eu tenho condições de manejar bem, cobrir esse silo e manter a qualidade dessa silagem durante o tempo que eu vou usar ela dentro do confinamento. E hoje em dia, né, não é todo confinamento, não é todo lugar que tem a capacidade, por exemplo, que tenha não a capacidade, mas que se atenta ao fato de ter uma desensiladeira. E nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Agora, como que a subacidose ruminal acontece e como ela afeta o animal? Bom, se eu pensar em acidose, já é o extremo, né? Então,
dentro do rumen, eu tenho uma concentração alta de amido numa dieta de um confinamento, ou uma concentração alta, uma alta inclusão de alimentos concentrados, e isso faz com que a produção de ácido seja maior, abaixando o pH. Quando eu tenho, isso não é também uma regra, mas só para a gente ter um parâmetro, quando eu tenho uma inclusão de amido maior que 35% na minha dieta, é um desafio. Principalmente se eu estiver trabalhando com FDN abaixo, FDN fisicamente efetivo, ou fibra efetiva abaixo de 15%. Então, esses dois parâmetros são fundamentais, a combinação desses dois parâmetros são fundamentais para que eu garanta uma qualidade mínima de ambiente ruminal para que eu não tenha uma acidose, porque se o animal tem mais fibra efetiva, a ruminação acontece de uma forma melhor, esse animal rumina melhor, esse animal mastiga melhor, esse animal produz mais saliva. E essa produção de saliva, por si só, a gente sabe que a saliva é muito rica em bicarbonato, e no caso do ruminante é muito efetivo esse efeito tampão que a salivação tem no ambiente ruminal. Aí, eu preciso melhorar a densidade energética da minha dieta. Para melhorar a densidade energética da dieta, eu tenho várias ferramentas hoje. Mas eu tenho que considerar um ponto onde eu consigo botar mais energia para dentro de várias formas, sem aumentar tanto o amido, sem dar tanto problema, principalmente se eu tiver algum tipo de contaminação, nem que ela seja pequena ou moderada, pelas micotoxinas, ou que eu tenha algum tipo de problema relacionado à armazenagem, com fermentação, enfim. Eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo quando eu quero desafiar mais. E aí o meu manejo de leitura de coxo, o meu gráfico de consumo tem que estar tudo muito redondo para que eu consiga desafiar mais essa dieta, sem falar nas formas de processamento diferente desse amido. Então, se eu tenho um milho laminado, que hoje já é realidade, né? E quando eu falo em ajustar o FDN fisicamente efetivo, hoje em dia existem equipamentos, por exemplo, que já me dão uma leitura no momento em que a silagem está sendo retirada do silo, a máquina vai lá, ela já passa a silagem por ali, já lê o teor de matéria seca, então eu tenho certeza que a minha dieta está sendo ajustada num nível perfeito de matéria seca. Quando eu falo em controle, em desafiar a dieta, em saber o que eu estou colocando de matéria seca, quanto está sendo consumido, quanto está sobrando, eu também tenho que falar numa leitura eficiente de score de coxo. E o registro desse score de coxo, tem que interpretar. Mas isso você já faz. Eu tenho certeza que você, que está à frente de um confinamento, que é proprietário ou que é gestor, já faz. Eu te convido a revisitar isso. Porque, às vezes, dependendo do processo, esse tipo de processo, ele já foi instalado no confinamento já faz algum tempo, mas mudou muita coisa de lá para cá. Por exemplo, mudou a sua dieta, ou mudou a estação do ano, ou eu estou trabalhando com uma densidade completamente diferente, e aí aquela estimativa que eu fiz de sobra de coxo não está mais valendo. E aí, dá uma conferida nisso, me dá uma ferramenta de ajuste para saber o consumo diário, para poder montar uma curva de consumo ideal desses, aliás, para montar uma curva de consumo fidedigna, para poder chegar numa curva de consumo ideal, para poder atuar nesses animais. Então, inicialmente, quando eu quero acessar algum problema de subacidose ruminal, eu posso, sim, eu devo olhar para o consumo, com certeza, porque uma oscilação de consumo que está acontecendo ali de forma importante pode me dar um indicativo de que alguma coisa não vai bem. E para montar uma curva de consumo, às vezes a gente conversa assim, de várias formas. Eu sei que hoje você já deve ter um software de gestão muito bem desenvolvido aí, mas dá uma checada se quando você faz o gráfico para montar a curva de consumo, ele faz um gráfico de médias variáveis. Ou seja, cada coluna do gráfico representa a média de consumo dos últimos dias, desde o início do confinamento até aquele dia, e não simplesmente o consumo daquele dia. Porque quando você faz isso usando o gráfico de rolling, você tem uma ideia boa, uma tendência se esse consumo está tendendo a subir ou cair, porque você está trabalhando com a média de consumo dos últimos dias. Então, é bem interessante checar se o seu software de gestão está preparado para usar uma ferramenta dessa, ou então exportar os dados e gerar um gráfico no Excel manual que vai te dar uma ideia legal
da tendência de consumo dentro do confinamento. Porque se eu tenho subacidose, por exemplo, redução de consumo e com um score de fezes alterado, é óbvio que eu vou estar ganhando menos peso. Ah, Marcelo, mas eu já estou com um puta nível bom de performance, eu não sei como isso pode ajudar. Bom, eu não sei qual é o mecanismo que você tem, qual é o método ou qual é o processo que é feito dentro do confinamento que você está à frente de anotação, de registro, né, do score de fezes aí dentro do confinamento. Porque se você tem uma boa ronda que é feita, uma ronda sanitária, uma ronda bem feita, hoje em dia tem tecnologia para isso, mas só para falar uma coisa básica, se eu faço a ronda a cavalo, se eu faço a ronda a pé, se eu ando a pé, eu tenho muito mais tempo para olhar, a minha observação fica melhor, e aí eu consigo registrar isso em percentual de ocorrência por baia de confinamento. Bom, então a análise do score de fezes é uma forma, sim, de ter um indicativo precoce de uma situação de subacidose que está roubando performance dentro do meu confinamento. E aí, o que vem primeiro? Uma redução de consumo ou um problema no score de fezes? Se você está fazendo a aferição do consumo muito bem feita, se está usando um gráfico como o gráfico de Rowling, que eu acabei de falar, para ver a tendência de consumo, então você deveria pegar um problema de consumo antes de ter um problema de score de fezes. Agora, se você não consegue detectar uma redução de consumo no detalhe, comparado com a sua curva ideal, com o comportamento daqueles lotes, do seu confinamento, daquela genética, coisas que habitualmente você já está cansado de ver. Se você é gestor, você observa, você olha, você conversa com a sua equipe, você ouve eles. É muito importante ouvir a equipe. Muitas vezes aquele cara que está andando a pé, lá fazendo a ronda a pé no meio dos bois, lá é o cara que sente os bois, é o cara que vai te falar o que está acontecendo na verdade. Então, nesse caso, se o consumo não está muito bem, se o seu processo de detecção de consumo não está muito bem instituído, então, sim, o score de fezes pode ser um indicativo precoce. Agora, por que é importante buscar a mistura perfeita? Primeiro, eu acho que a gente tem que falar assim, a perfeição não existe, né? Não, a perfeição não existe, mas a excelência existe. Então, para buscar a mistura perfeita, quando eu falo em buscar a mistura perfeita, eu tenho que lembrar em atingir o requerimento nutricional desses animais. Um requerimento nutricional de um grupo específico de animais que eu conheço a genética dele, que eu conheço a situação anterior dele antes de chegar lá nas baias do meu confinamento. Porque muitas vezes muitas vezes não, eu sempre considero, você também, o ganho de peso compensatório. O estado nutricional desse animal anterior chegou no confinamento e vai apresentar um ganho de peso compensatório. E quando eu trabalho com integração lavoura-pecuária, e a minha adubação de pasto ela está sendo feita já há 5, 10 anos, e eu estou cada vez fazendo com que a minha pastagem tenha lá um patrimônio lá de nutrientes no solo, e eu estou oferecendo uma forragem de excelente nível nutricional, inclusive energia e proteína. Eu estou manejando legal um pasto rotacionado, eu estou fazendo isso com bastante métrica. E esse animal ainda recebe uma suplementação energético-proteica de média ou alta inclusão. E, inclusive, tudo isso que eu falei é muito desejável, porque nós estamos falando em boi, nós estamos falando em carne nobre, nós estamos falando em Brasil, alimentar o mundo, nós estamos falando em arroba de R$370, daqui a quanto tempo, quem arrisca chuta aí nos comentários. Então, toda a eficiência não, né? Toda a eficácia do processo, desde o CRIP até uma recria muito bem feita, numa pastagem, nesse tipo, é fundamental hoje em dia. Falar em excelência de produção de carne é isso. Então, esse animal que saiu de uma situação nutricional dessa vai chegar num confinamento, por exemplo, junto com outros animais que vêm de uma situação mais restritiva, que vão ter um ganho compensatório. E aí, quando eu faço o balanceamento da minha dieta, será que a minha dieta vai performar igual nesses animais que vinham de uma situação de restrição, quanto esses animais de minha propriedade, que vinham muito bem recriados? Quais são os requerimentos? O que eu preciso fazer para melhorar a ingestão de nutrientes desses animais que vinham de uma recria muito bem feita, para que eles tenham uma curva de ganho de peso boa dentro do confinamento? Então, é uma análise que eu tenho que fazer, porque
é um grupo de animais com potencial genético bom, que vem de uma situação e eu tenho condições, eu preciso, na verdade, desafiar mais esses animais. Eu preciso pensar no fornecimento de energia, de proteína, claro, um bom balanceamento, com uma boa fibra efetiva, um bom aditivo, um bom biorregulador, tudo que possa potencializar, mas eu preciso oferecer para esses animais que vieram de uma situação nutricional melhor, mais subsídio do que para os outros animais. E isso é uma coisa um pouco discutida, mas eu tenho visto na prática isso acontecer. Quando eu pego um lote de animais que veio de uma boa recria e chega no confinamento, não desempenha tão bem. O que será que faltou para esses animais? Foi energia? Será que faltou um pouco de PDR? Será que a proteína, a fonte proteica estava adequada? Será que os ingredientes que foram utilizados para compor essa dieta durante a armazenagem não incorporaram um pouco de umidade do ambiente para uma situação de chuva, e com isso aumentou a água livre e aumentou a fermentação bacteriana, e a fermentação bacteriana consumiu energia, diminuiu a matéria seca desses alimentos e ainda produziu fungos com micotoxinas dentro desses alimentos, ou seja, eu tive uma armazenagem que acabou tendo como resultado a perda da qualidade nutricional do meu alimento e ainda por cima uma contaminação de micotoxina. Então, toda uma situação dessa observada quando eu tenho um grupo de animais que deveria ter desempenhado melhor e não desempenhou. Bom, então, falando em mistura, falando em mistura perfeita, falando em tecnologia, quando eu falo em tecnologia, significa que existem estudos, existem pesquisas e que me dão moléculas, me dão aditivos, me dão subsídio para melhorar o ganho de peso. E, normalmente, essas tecnologias, elas me entregam moléculas potentes. Eu já disse no começo, moléculas potentes que são capazes de ter um efeito importante dentro da minha dieta. E essas moléculas, elas são normalmente fornecidas em pequenas doses. E eu tenho que garantir que todos esses animais, ou que a maior parte dos meus animais receba, né, na dieta, né, façam a ingestão dessa dieta contendo essas moléculas. E quem é que faz isso acontecer na realidade? E quando a sua equipe entra em campo, você é o técnico, você tem a sua equipe de confinamento. Quando a sua equipe entra em campo e vai para o jogo, será que ela ouviu a tua orientação? Isso aí, se a gente fizer um comparativo legal com o futebol, por exemplo, ouvir a orientação do técnico e vai lá e olha o que aconteceu no campo. Então, nós temos duas situações. Pega um técnico de basquete da NBA orientando um time de basquete, pega um técnico de futebol da segunda divisão orientando aqui, ou da primeira, enfim, orientando a equipe. Quando você orienta a tua equipe e ela vai para o campo, será que ela está realmente fazendo? Você sabe o que realmente aconteceu lá do que você orientou? Será que ela entendeu a maneira como você passou a informação? Então, tem dois pontos bacanas quando eu falo em equipe. Primeiro, pertencimento. Pertencimento é muito importante. Você tem que ter um cara que veste a camisa, porque se não tiver um cara que veste a camisa, troca, procura. Ah, Marcelo, mas está tão difícil achar funcionário bom. Tá difícil, mas tem. E você só consegue achar se você procurar, porque se você tiver atrás de uma afirmação dessa, tá ruim de achar gente boa para trabalhar, não tem mais. Aí acabou. Sinto te dizer, mas você não vai achar. Agora, se você realmente procurar, você acha, porque quem procura acha. É um ditado velho e funciona. Então, você tem que ter uma pessoa eficiente. E o outro lado é assim, essa pessoa eficiente tem que entender o que tem que ser feito. E aí vem uma terceira parte, que é o descritivo de função de cada dia. Porque você só vai saber se ele entendeu mesmo quando ele escreveu o que ele tem que fazer sequencialmente todos os dias. E aí você vai lá e vê se isso está realmente sendo feito. E aí, com uma equipe bem treinada, com informação entregue na forma de um processo, quando eu falo um processo, eu quero dizer uma coisa que é sempre feita da mesma forma. Então, uma equipe que tem pertencimento com o processo na mão é capaz de muita coisa. É capaz de buscar essa mistura perfeita. E quando eu falo em mistura perfeita, eu quero te induzir a comparar você com você mesmo.
a tua gestão, o teu confinamento com você mesmo. Por quê? Porque não adianta eu querer, por exemplo, às vezes eu não tenho condições de investir, como eu falei, numa máquina como uma Silo King, que já faz a leitura do silo, que já lê a matéria seca, que já me... Nossa, como será que eu economizo, que eu deixo de perder de ingredientes, por exemplo, da silagem mesmo, de outros ingredientes, quanto eu deixo de perder se eu tiver uma aferição precisa da matéria seca no momento da coleta de fazer a mistura? Quanto será que isso me reverte em ganho de peso? Porque eu vou cada vez mais me aproximar da mistura perfeita e aí eu consigo ter cada vez mais a minha dieta chegando num grau de performance que ela foi desenhada para chegar e até superando esse grau. Porque quando eu faço uma projeção, eu tenho que contar com algum tipo de problema discreto, não problema grave, mas de algum tipo de diferença para fazer uma projeção bem feita. Então, quanto você pode investir num equipamento, por exemplo, que melhora o seu ganho de peso e vamos imaginar que você perca 5% a menos dos ingredientes da dieta por atuar na mistura de uma forma efetiva? Quanto que essa conta fecha dentro do número de bois que você tem? Faz essa conta para você mesmo e me diz quanto essa conta fecha. Bom, então, a comparação é você com você mesmo. O que eu faço hoje e o que eu posso fazer de diferente com a equipe que eu tenho na mão, se eu não precisar trocar ninguém, com a equipe que eu tenho na mão para melhorar. Quando você faz essa análise, para e faz essa análise, e se você está à frente de um confinamento que realmente performa muito bem, você faz essa análise, escreve e só deixa bem claro qual é o próximo passo que tem que ser atingido. E esse próximo passo ele tem que ser possível de ser atingido. E tem que ter um esforço da sua equipe que está comprometida, que sabe o que tem que fazer e que escreveu e assinou o que tem que fazer. É importante isso. Você, gestor, você, proprietário, parece uma coisa simples, mas é muito importante que a pessoa escreva e assine um compromisso que ela tem com você, o seu confinamento, com a lucratividade da sua operação. Bom, estamos aqui finalizando já e lembrei uma coisa agora. Nós estamos em 2021, né? A gente vai ficando velho, tem que até parar e fazer conta, né? Mas foi o ano passado. E a gente já está no início do ano passado, antes da restrição aí que a gente está passando aí. No início do ano passado, um dos confinamentos que eu gerencio optou em adquirir um equipamento novo. E aí eu tinha um problema lá com o tunico, que era um problema no momento do corte de cana. Aquele confinamento, ele tinha um problema no corte da cana e o tamanho de partícula não ficava bom. E aí os animais conseguiam selecionar muito. E aí, quando selecionava muito, acontece exatamente o que eu falei antes, uma ingestão alta de amido por alguns animais, oscilação, animal palpando, enfim. E aí, o que nós fizemos? Bom, primeiro nós detectamos o problema e tentamos melhorar a fiação das facas e melhorar, fazer aquele corte da cana, porque naquele caso não havia condições de fazer silagem naquela região, então o corte era diário, eram 1.000 bois, enfim, uma coisa meio um pouco diferente de uma realidade que a gente vive hoje. E aí, o que foi possível? Foi possível melhorar um pouco o corte, foi possível pegar os ingredientes finos, os ingredientes de baixa inclusão da dieta, fazer uma mistura fina, diluir 1 para 1 com farelo de amendoim, e aí a gente conseguiu abaixar o FDN fisicamente efetivo até o nível de 15, trabalhando com amido de 35%, e aí a gente usou para segurar, para botar mais segurança nessa dieta, além do núcleo convencional com monenzina e virgínio, nós usamos um bioregulador adsorvente de micotoxina que tem a capacidade de melhorar esse ambiente ruminal também. E isso deu um resultado muito bom no final, com 23,7 arrobas produzidas naquele confinamento. 23,7 arrobas de peso final naquele ano, naquele confinamento. Bom, e aí, a maneira errada que a gente tem hoje de olhar para esse ponto de consumo, eu vou ter que dar uma acelerada aqui, que o nosso tempo está comendo muito rápido. A maneira errada de olhar para o nosso consumo hoje é falar assim, ó, já está muito bom, não tem nada que eu possa fazer que possa melhorar. Quando eu sento em cima dessa afirmação, tem alguns problemas importantes, porque eu sempre
tem um ponto para melhorar. E às vezes eu falo assim, não, mas eu já faço tudo muito bem feito. Aqui eu vou tratando, é bica corrida, e os bois vão comendo, e o ganho de peso tá bom. Aí depois mesmo, na próxima visita, eu vou conversar com o mesmo proprietário que me falou isso, ele fala assim, nossa, minha conta não vai fechar, porque, nossa, tá muito cara a comida. Ué, você acabou de me dizer que você dá a comida, bica corrida, e não mensura a sobra, não mensura o consumo, e a comida tem um valor alto mesmo, ainda mais hoje, né? Então, como é que está o controle? Quanto está o valor da sua roupa engordada? O valor da roupa engordada, né? Legal. Bom, se você não sabe quanto está o valor da sua roupa engordada, isso é um ponto, um sinal amarelo aí. Você precisa saber. Porque senão, com a comida cara, qual que é a tendência natural? Preciso comprar mais barato. Se eu comprar mais barato, vou lá e busco opção mais barata de matéria-prima. Você vai encontrar. Normalmente, o que é mais barato é o que está estocado há mais tempo, ou que já tem algum tipo de contaminação por inseto, por exemplo. Enfim, pode ser uma situação de problema. Normalmente, quando você tenta pagar mais barato, mais barato, mais barato, porque não sabe quanto está a roupa engordada, não sabe consumo, você traz para dentro do confinamento alimentos com menor valor nutricional, mas está tudo bem, porque se você não mensurar isso, você não vai ficar sabendo, mas tem menor valor nutricional. Um outro problema, você aumenta a contaminação, por exemplo, de micotoxina dentro do confinamento, porque esses alimentos que estão mais baratos, que estão estocados há mais tempo, eles provavelmente, uma chance muito alta, são mais contaminados, porque com o passar do tempo, a água livre deles vai aumentando e o problema das micotoxinas também aumenta quando você tem água livre mais alta. E é aquela famosa frase, o barato sai caro. Então, eu te convido para pensar o seguinte, quanto que é o valor da roupa engordada? Uma forma certa de resolver esse problema, que é a melhor maneira de resolver mesmo, de corrigir, é conhecer a fundo, é ter uma ideia assim de realmente saber o que está se passando, conhecer a fundo a composição química da sua dieta, conhecer a fundo o que está no coxo, acessar a qualidade de mistura com amostragens periódicas no coxo, olhar os indicativos de problemas, e aí se você não faz curva de consumo, se você não tem uma boa aferição do consumo diário, olhar o score de fezes, acompanhar de perto, todo dia. Isso não é a cada 3 dias, é todo dia. Isso não é rapidinho passando a cavalo, isso é devagar. Passar e olhar esse score de fezes e anotar. E melhorar o ambiente ruminal desses bois. Porque o rumen é a nossa grande unidade de produção de energia, que vai resultar em produção de carne, que vai resultar em colocar gordura na carcaça. Então, eu tenho que melhorar o ambiente ruminal, por exemplo, usando um biorregulador adsorvente, como o VLN. Bom, então, mão na massa. Primeira coisa a ser feita hoje. Hora de implementar. Pega um papel e uma caneta na mão, vamos lá, vamos implementar. Primeira coisa é montar uma curva de consumo usando um gráfico de médias variáveis. Se você ainda tem alguma dúvida de como fazer isso, pode entrar em contato comigo no particular, vai ser um prazer conversar, trocar ideia, te esclarecer, te ajudar no que for preciso. Depois, coletar as amostras para fazer uma análise bromatológica, coletar de uma forma certa, fazer uma boa amostragem, dosar os promotores de crescimento dentro daquelas amostras. Quanto está sendo eficiente o seu fornecimento desses aditivos que são potentes para os animais. Registrar o score de fezes, depois melhorar o ambiente ruminal, atuando tanto no teor de amido quanto no teor de efetividade de fibra, e finalmente usar um biorregulador adsorvente como o VLN-Conf, que te ajuda a melhorar esse ambiente ruminal e aí conseguir melhorar a degradabilidade dos alimentos da dieta, a digestibilidade e o aproveitamento dos alimentos que você utilizou para compor a sua dieta. Então, eu falei como é importante e o que você precisa fazer para melhorar o lucro no confinamento. E aí, se você está aqui comigo hoje, se você está vendo esse material gravado, essa edição gravada depois, no IGTV ou dentro das outras mídias, é porque você tem a oportunidade, tem as ferramentas na mão. Normalmente, o que acontece é o contrário.
muitos são chamados, poucos escutam, e poucos entram dentro do seu negócio para ver as falhas, para detectar as falhas do seu negócio. E esse é o convite que eu faço para você hoje, entrar dentro do seu negócio e detectar. Então, me fala como essa informação vai ser útil para você implementar, botar a mão na massa e implementar dentro do confinamento hoje. Um grande abraço a todos vocês e até mais.